Ainda na minha infância, minha mãe, muito religiosa, ela dizia que eu tinha um céu a ganhar e um inferno a evitar. Isso me atormentava muito. E eu perguntava para minha mãe, o que fazer para evitar o inferno? Ela dizia, seja obediente a Deus. Mas como ser obediente a Deus? Obedeça seu pai e a sua mãe, que sabe o que é certo, sabe realmente o que é melhor para você. E então minha mãe começou a ensinar. Não deve pegar o alheio, não deve mentir, não deve fazer o mal, deve amar as pessoas, deve fazer caridade, não pode enganar as filhas alheias, tem que ser pessoa de palavra, de honra, para que o nome de Deus seja glorificado. Esse é o caminho do céu. E às vezes eu ficava pensando, olhando para o pai, para a mãe, para as famílias, para os vizinhos, eu via uma vida de competição, de corrupção, de traição, de coisas absurdas, e aí isso afligia a minha vida, a minha alma. E o que fazer para evitar o inferno? E um certo dia minha mãe disse, olha, tem um caminho, a vida sacerdotal. Somente os sacerdotes dedicam-se à vida para o reino de Deus. E esses, com certeza, serão salvos. E a partir daquele momento eu deixei de brincar, deixei de fazer planos, porque agora eu queria dedicar minha vida para o reino de Deus. Passava noites e dias, rezava de manhã, rezava meio-dia, rezava um terço, depois 2 terços, toda noite dormi, para me preparar para o reino de Deus. Entrei na catequese, participei ali daquela formação, em que eu vi história de pessoas que deixaram tudo pelo reino de Deus. E assim eu comecei a minha trajetória. Um conflito interno, porque como humano nasci pecador, natureza vil, baixa, corrupta, cheia de maldades e violência. Mas ali travei um grande combate na minha infância para não ficar fora do reino de Deus. E meu pai já pensava diferente, dizia, não, já existe uma predestinação. Os escolhidos, os salvos, já estão salvos e os demais estão perdidos. E pela nossa família, pela nossa trajetória, não tem nenhum santo. Então nós somos os perdidos. Não há esperança para nós. É viver cada dia, mas sem esperança. E ali eu comecei a pensar, bom, se meu pai tem razão, se eu nasci perdido, se eu nasci excluído do reino de Deus, não fui um separado para este fim, mas eu vou obedecer a esse Deus. E no dia do juízo, eu vou perguntar para ele, e aí, Senhor, qual o motivo da minha perdição se eu fui fiel ao Senhor até aqui? Isso como uma criança, né? Apenas 7 anos de idade, eu tomei essa decisão. E ali fui crescendo, excluído de tudo, né? Porque eu não queria pecar, não queria desagradar o meu Deus. E de tanto eu persistir, perseverar naquela busca, minha mãe resolveu me enviar para o internato jesuíta, ali para poder seguir a vida sacerdotal. E ali, no meio da vida religiosa, do clérigo, eu percebi que aquela ideia de consagração, de santificação, de obediência, era coisa da minha mãe, né, de leigo, pessoas que estão fora. Lá, o clérigo são pessoas comuns, normais, vivem a vida normal, e não é bem aquilo que eu pensava. Fiquei frustrado, decepcionado, adoeci bastante, fui internado, mas depois eu superei e disse, bom, eu vou seguir minha carreira e vou ser diferente. Vou ser diferente. No meio dessa luta, fui perdendo a fé e ainda provei bebidas, segui aos momentos de aventura, mas um dia, em meio a uma angústia, querendo morrer, sem esperança, sem expectativa, desiludido, sem um Deus, eu encontrei uma Bíblia. E ao encontrar a Bíblia, comecei a ler ali os 10 mandamentos. A primeira coisa que
percebi que os mandamentos da Bíblia, em Êxodo 20, é diferente do catecismo, do que as religiões ensinam, pregam. E ali eu comecei a agora seguir a Bíblia, porque eu disse, bom, o meu alvo é o reino de Deus, é o céu, é a vida eterna, então eu vou obedecer à Bíblia. Como no momento não tinha uma igreja que pregasse aquilo que estava na Bíblia tão claro, eu decidi criar uma igreja chamada Igreja do Povo de Deus. E aos poucos eu fui conseguindo adeptos. Primeiro meu pai, minha mãe, meus irmãos, alguns amigos. E agora com uma igreja, a Igreja do Povo de Deus, guardando os mandamentos, cuidando da saúde, né? Seguindo os princípios que estava cada dia me sendo revelado na Bíblia. Depois desse período, né, conheci um jovem chamado José da Paz da Amontada, né, que eu sou aqui de Itapipoca, do interior, lugar chamado Macaco, e que hoje nós chamamos Sítio Trindade, né? Isso um reconhecimento ao nosso Deus, que nos chamou das trevas para andar na luz. Então, Sítio Trindade é ali onde tudo começou. Mas o jovem da Amontada, né, adventista do sétimo dia, trouxe uma mensagem que coincidia, né, com a mensagem que estávamos descobrindo, né? A mensagem do advento, a mensagem de obediência aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. E a partir daquele momento eu tomei uma decisão, agora irei pregar esse evangelho do reino para as pessoas. E aqui em Itapipoca só tinha 3 pessoas, né? A irmã Ivonilde, Elizabeth e um jovem que estava aqui com eles. E eu voltei para São Paulo, lá me batizei, fui para a Comportagem e em seguida voltei e procurei um grupo chamado 300 de Deão para ter apoio para evangelizar. E assim comecei a minha missão, né? Primeiro em Ururetama, ali 8 meses, estudando a Bíblia com o povo de Ururetama, depois fui a Paraipaba, lá passei rápido e fui para São Gonçalo do Amarante, ali onde podemos participar da edificação de uma igreja, né? Tivemos ali vários batismos, inclusive uma pessoa que trabalhava na igreja como sacristão, a sua esposa, seus filhos, a família aceitaram a mensagem. Até hoje essa família permanece ali em São Gonçalo do Amarante. E assim nós saímos pregando o evangelho, voltei para São Paulo, onde tivemos muitas outras experiências. Conheci ali o pastor Luiz Gonçalves, participei com ele de uma grande campanha evangelística onde batizamos 123 pessoas em Santa Isabel, distrito de Arujá, em São Paulo. E depois voltei e fiquei nos 300 de Deão. E o meu sonho era evangelizar Itapipoca. E devido às minhas ideias radicais, de firmeza, fui considerado extremista, né, fanático. E o meu zelo me levou a ser afastado do ministério como contratado como obreiro, né, que recebia por conta do movimento. Então, voltei para Itapipoca, sem recursos, sem apoio, mas começamos ali um trabalho no sítio do Meio Barrento, onde construímos uma igreja, com apoio dos 300 de Deão, depois sítios novos, né? Tivemos ali uma igreja abençoada, né? Cresceu. Depois os Bastiões, fomos aos Mendes, e toda aquela região procurando levar o reino de Deus. Hoje a igreja cresceu, prosperou e ficamos pensando, né? Por que hoje centenas de pessoas aceitaram o evangelho, mas está faltando vitalidade. E eu lembro que quando eu me batizei, né, eu estava ali só um mês de batizado, e eu fui convidado a pregar numa igreja num bairro chamado Elisa Maria, Cachoeirinha, São Paulo. E ali eu cheio de entusiasmo, vibração, comecei a pregar, e quando terminei a igreja inteira vibrando, dando glória a Deus. Mas aí um diácono estava à porta e disse, isso é o fogo do primeiro amor. Eu fiquei preocupado, né? Chamei o diretor da igreja e perguntei, irmão, o que significa fogo do primeiro amor? Ele disse, é isso mesmo. Todos que aceitam Jesus, todos que aceitam o evangelho, entram entusiasmados, vibrantes,
se dedicam à pregação do evangelho e depois começam a trabalhar, a buscar recursos, construir casas, estudar, e aí apaga aquele amor, aquele fervor, se apaga. Alguns até saem da igreja, outros permanecem no banco sem nenhum entusiasmo, sem nenhuma vibração. E aí eu perguntei, irmão, mas o que para fazer? Porque eu aceitei Jesus para ir para o céu, eu quero continuar animado. E aí o que fazer? Ele disse, pregar o evangelho. Dê estudo bíblico. Continue falando desse evangelho para outras pessoas, que cada contato, cada estudo você se renova. Eu disse, amém, é isso que eu quero. E a partir dali eu tenho feito isso, né? Quando vem as provas, as dificuldades, as perdas, né? E separação, né? Por morte e muitas outras coisas, né? Acontecem na nossa vida, né? A vida de cristão é uma guerra, o diabo existe e ele levanta pessoas, às vezes aquelas pessoas que a gente mais ama, para se opor, para criar problemas, para caluniar, para mentir, levantar falso. Acontece tudo, né? É uma guerra. E aí, às vezes, a gente está meio desanimado, mas quando a gente toma a Bíblia, os estudos bíblicos e sai de casa, fortalecendo outras pessoas, a gente é que é fortalecido. E hoje eu percebo que a nossa igreja se dividiu em pequenos grupos, e eu tenho visitado alguns pequenos grupos, e eles estão no relatório da associação, como estivesse funcionando. Mas as reuniões não estão acontecendo. As reuniões não estão, não é todos, mas tem muitos que estão parados mesmo. As pessoas estão em casa, desanimadas, sem expectativa. E aí o meu desejo e o meu apelo é que os irmãos e irmãs que estão em casa, em vez de aproveitar agora esse período de evangelismo da Semana Santa, abrir os seus lares para pregar o evangelho, para orar pelas pessoas. Eu sei que temos lutas, né? Eu também estou em lutas. Temos dificuldades, problemas muitas vezes intransponíveis, mas isso não deve ser motivo da gente parar. A nossa fortaleza vem do Senhor. E Deus não chamou-nos para ter sucesso. Saiba disso. Deus não nos chamou para ter sucesso nesse mundo, mas para sermos fiéis. Fiéis à pregação do Evangelho. Então, se você está em casa, está desanimado, se você não está indo ao pequeno grupo, você não está dando estudo bíblico, levante, meu irmão. Pegue a sua Bíblia. Você não sabe as lutas que nós temos passado. Você não sabe as lutas que nós temos enfrentado. Mas o que me dá força, o que me fortalece, é a cada sexta-feira, né? Quando eu saio daqui com chuva ou sem chuva, lá para a Lagoa das Pedras, e eu encontro ali um grupo de pessoas cantando, lendo a Bíblia, né? Vendo nascer uma nova igreja. Irmãos, isso dá vida. É um alimento espiritual. Então é o que me fortalece. Já são 30 anos que tenho me dedicado à pregação do Evangelho. E quando tudo parece que está acabado, quando tudo está desmoronando, quando parece que estamos sozinhos, nós saímos com a Bíblia. E em cada lar, em cada grupo que nos reunimos, nós recebemos refrigério, nós recebemos força para continuar avante. Porque Deus está esperando que seu povo seja fiel, fiel à pregação do Evangelho. E aí o que você está fazendo? Em casa, lamentando, ou prosperando financeiramente, usando recursos para suas vaidades, sua própria vida, enquanto pessoas estão com sede da pregação do Evangelho. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, se levante, pegue a sua Bíblia, o guia de estudo bíblico, e vamos agora evangelizar. Faça da sua casa um lugar de encontro, chame seus amigos, seus familiares, seus vizinhos. Vamos trabalhar, porque a recompensa é incalculável. Deus é fiel e justo. E bem-aventurado é aquele que está lá entre o poste e o altar, dizendo, Senhor, poupa teu povo. Então saia, irmão, deste comodismo. Não fique parado. Isso é pecado. Deus lhe chamou para ser fiel, fiel à pregação do Evangelho. Então vá para o pequeno grupo, convide os seus vizinhos, vamos evangelizar, vamos fazer a diferença. É você que vai sair fortalecido dessa batalha. Não vão ficar chorando, desanimado. Porque morreu minha mãe, morreu meu pai, morreu meu filho, eu estou desempregado, estou sem recursos. Irmãos,
Deus chamou Moisés e só tinha um bastão para tirar o povo da escravidão do Egito. Hoje Deus está chamando você que tem uma Bíblia. Abra a sua Bíblia, fala da volta de Jesus, dos princípios da salvação, dos seus mandamentos, do Evangelho eterno. Estamos vivendo um momento de escuridão, o mundo inteiro recebeu a pregação do Evangelho, mas nós estamos deixando a escuridão dominar, o pânico dominar, o medo dominar e o pecado dominar. Vem tudo. Então, no meio dessa escuridão, de trevas que está cobrindo o nosso planeta, mas há uma luz. E essa luz é Jesus. Através da sua palavra, eu convido você, vamos se unir juntos, vamos sair, vamos falar do amor de Cristo, do reino de Deus, da salvação, do fundamento do seu governo, que é a sua lei, seus mandamentos. Ó, querido irmão, está na hora. Não fique aí parado. Negligência é pecado. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando. Deus tem misericórdia de nós. Tá certo? Vamos? Posso contar com você? Vamos ao pequeno grupo, vamos começar as reuniões, vamos convidar as pessoas, vamos dar estudo bíblico. A classe do pequeno grupo. Começa a dar estudo bíblico no seu pequeno grupo. Esse é o projeto. Tá certo? Podemos contar com cada um de vocês? Que Deus nos abençoe.